Boa noite, a paz de Jesus de Nazaré. Nesse momento aqui na sala da minha residência, da minha casa, eu quero trazer uma palavra ou um alerta, aí fica ao seu entendimento, a respeito de uma possível, como é que eu posso dizer, de um possível mau governo que nós podemos ou poderemos estar vivendo a partir do ano que vem. E eu quero trazer uma palavra que se encontra ali no livro de Salmos, Salmo 33, no versículo 12, que diz assim: Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Nós estamos às portas de eleições presidenciais, eleições para governadores, para senadores, para deputados estaduais e federais. Ou seja, nós estamos às portas para eleições federais e estaduais. Mas o ponto forte dessas eleições não é tanto o Senado, nem a Câmara estadual ou federal, ou o governo estadual. O foco mesmo, o coração como num todo dessas eleições é a eleição para presidente da República Federativa do Brasil. Nós temos hoje um atual presidente, seu excelentíssimo presidente do Brasil, chamado Jair Messias Bolsonaro, que tenta uma reeleição, ficar mais 4 anos no poder. Vejam bem, na última eleição presidencial nos Estados Unidos da América, na verdade não foi o Joe Biden que ganhou aquelas eleições. Foi o senhor Donald Trump que conseguiu se reeleger. Porém, na contagem dos votos nas urnas, apesar que as eleições lá é muito diferente aqui do Brasil, já parte do princípio que não é obrigatório votar, vota quem quer, independente da faixa etária. E lá é eleito por votação de delegados de distritos. Porém, também conta-se um pouco também com os votos dos cidadãos americanos de todos os estados dos Estados Unidos, da nação como num todo em si. Só que Donald Trump, ele realmente ganhou, ele conseguiu se reeleger. Era para ele ter ficado mais 4 anos, porém, houve um golpe, como eu falei ainda há pouco, houve um golpe nas urnas, na contagem dos votos. E devido a esse golpe, Joe Biden assumiu a presidência dos Estados Unidos da América. Aonde eu estou querendo chegar com esse começo dessa palavra, dessa ministração? É que aqui no Brasil, nós corremos o mesmo risco de acontecer isso com o senhor Jair Messias Bolsonaro. Nós vemos diariamente nas redes de televisão, seja na Globo, seja na Bandeirantes, seja no SBT, seja na Record, canais abertos, canais fechados. Nós vemos os veículos de imprensa dando sempre uma margem de vantagem para o ex-presidiário e líder da facção criminosa chamada PT, ou seja, Partido dos Trabalhadores. A imprensa, ela sempre dá uma margem de ganho, em algumas delas já no primeiro turno,
do ex-presidiário chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Quando, na verdade, nós sabemos que isso não é verdade. Porque eles estão fazendo uma pesquisa fora daquilo que é real. Eles estão fazendo uma pesquisa de voto irreal, tentando manipular a sua mente. Porque uma das maiores armas que o sistema tem nas mãos é a televisão, são os órgãos de imprensa, é a internet, é tudo aquilo que adentra dentro da sua casa, adentra por dentro da sua mente, através da televisão, através da internet. E nós, o povo brasileiro, nós somos um povo que temos uma memória muito curta. Às vezes eu observo o povo brasileiro como o povo do Egito. Quando escravo no Egito, sendo dominado por Faraó, o povo sofria. Não tinha nada que pudesse dizer assim, eles dizerem, eu tenho. Porque eles eram maltratados, eram usados apenas como ferramenta para o trabalho braçal. E um dia Deus levanta um homem chamado Moisés para libertar este povo. E em meio à rebeldia deste povo, uma distância do Egito até a terra prometida, que quero acreditar não duraria 1 mês ou 2 meses, digamos desta forma, durou 40 anos. E ali, em meio a andar em círculos no deserto, inúmeras vezes o povo olhava para trás, buscando uma memória do que eles viviam lá no Egito. Murmuravam, reclamavam, e diziam que, quando no Egito, pelo menos eles tinham pão para comer, tinha alguma coisa para comer, tinha onde estar. Uma memória curta, diante das maravilhas, dos milagres, que Deus já estava fazendo no meio daquele povo, em meio ao deserto. Nós vemos que o Senhor, Ele traz codornizes dos céus, pães, e sacia a fome daquele povo. O Senhor, no meio da madrugada, no meio da noite, porque no deserto, no Oriente Médio, passando de uma determinada hora, é um frio quase que abaixo de zero, ou muitas das vezes abaixo de zero. E o Senhor, pela sua infinita misericórdia, colocava colunas de fogo ao redor do seu povo, para que o seu povo não sentisse o frio que aquele deserto transmitia. No transcorrer do dia, na caminhada pelo deserto, aquele sol escaldante, o Senhor trazia colunas de nuvens para que o povo não viesse a sofrer com a quentura do sol. Deus fez maravilhas, milagres no meio daquele povo. A roupa crescia junto com o ser humano. 40 anos, quantas crianças, quantos seres humanos não nasceram num período de 4 décadas? Quantos não faleceram? E até mesmo no período em que Moisés tirou a todos do Egito, alguns ainda crianças, outros ainda jovens, outros ainda adultos, e após os 40 anos, os que eram crianças se transformaram em jovens, os que eram jovens se transformavam em adultos, e os que eram adultos se transformaram em anciãos. E a palavra de Deus, ela vai nos dizer que a roupa, conforme o povo de Deus crescia, a roupa crescia com eles nos seus próprios corpos. Vestes, calçados, e nunca faltou nada para aquele povo.
Aonde o senhor está querendo chegar, pastor Augusto? Eu estou querendo chegar no seguinte ponto. Caso existe uma grande possibilidade de também haver um golpe aqui no Brasil, o mesmo que aconteceu nos Estados Unidos da América. Com certeza, eu não tenho dúvida de que o senhor Jair Messias Bolsonaro, ele vai ganhar em larga margem milhões de votos à frente do ex-presidiário senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Ele vai conseguir se reeleger pelos votos dos cidadãos de bem brasileiros. E olha que em meio a 210 a 220 milhões de brasileiros, a maior parte deles, cerca de 180 a 190 milhões de brasileiros aptos a votar, eu quero acreditar que 80% desses que haverão de votar, haverão de dar a vitória ao senhor Jair Messias Bolsonaro. Mas aqui no Brasil nós corremos o mesmo risco de presenciar um golpe da mesma forma que aconteceu nos Estados Unidos da América. O sistema, ele não é só em determinados pontos da face da Terra. O sistema, lamentavelmente, ele é global. Até porque, quando o pecado entrou na face da Terra, o Senhor colocou uma figura, um ser, como sendo príncipe deste século. O Senhor colocou o inimigo, o algoz inimigo da minha e da tua alma, de nossa alma, como sendo príncipe deste século. E ele é o cabeça do sistema. E ele usa as pessoas hoje. Enquanto o pecado não entrou na face da terra, havia-se a necessidade de implantar este mesmo pecado na terra. Enquanto Adão e Eva, puros, santos aos olhos de Deus e aos seus próprios olhos também, porque eles estavam nus e nem sabiam ou tinham entendimento do que era estar nu. Os olhos de Adão e Eva só se abrem para a nudez, para o pecado, após comerem do fruto proibido, da desobediência, de não conter-se para si, obedecer ao Senhor. Quando o Senhor diz, podeis comer de tudo aqui deste lugar, só não coma da árvore, do fruto da vida. Do bem e do mal, perdão. Porque caso isso aconteça, automaticamente virá a morte espiritual. Então, o nosso adversário, ele precisava introduzir na face da terra, a princípio no Éden, ele precisava introduzir o pecado. Como o homem, Adão e Eva, ainda não tinham o pecado, ele tinha que arrumar um jeito. E ele usa uma serpente, e usa a boca da serpente, e induz Eva, engana Eva. E Eva toma do fruto e come, depois ela oferece ao seu marido Adão e ambos comem. E todos sabem a história. E Deus assim os expulsa do Éden, do paraíso. E coloca na entrada do paraíso uma espada flamejante, para que ninguém saiba aonde está este paraíso. E a partir desse momento, Deus coloca o nosso adversário como sendo o príncipe deste século. E a partir daí começa um sistema, ou seja, a luta contra Deus e a sua criação. Porque o Senhor, quando ele expulsa Satanás, o diabo, dos céus, junto com 1/3 dos anjos,
O Senhor tira do diabo toda a sua beleza, toda a sua formosura. E ele olha para mim, ele olha para você. E ele vê que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Até porque uma vez, estando nos céus como ele esteve, ele conhece a face de Deus. E quando ele olha para mim, quando ele olha para você, é como se ele estivesse vendo o próprio Deus diante dele. Porque não são as minhas palavras, mas é as Escrituras Sagradas quem diz, no livro de Gênesis, que o Senhor nos fez a sua imagem e a sua semelhança. É quando entra numa concordância, numa interatividade, a Trindade pela primeira vez. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o sistema começa já desde esse momento. A luta ferrenha das trevas contra a luz, do bem contra o mal, do que é correto, do que é errado. E ao longo da história da humanidade, essa luta vem se perpetuando. Ora, algumas das vezes, querendo ou não, ao longo da história, nós vemos as trevas prevalecer. Lamentavelmente, nós vemos o sistema prevalecendo inúmeras vezes ao longo da história. Mas o Senhor sempre preservando o seu povo. Porque o Senhor diz, ao homem é dado o direito de morrer uma única vez. O que passar disso é o juízo. Mesmo que muitas das vezes o povo de Deus, morto ou mortos fisicamente, não tiveram dano da segunda morte. Porque o dano da segunda morte, ele é sinônimo de não aceitação, o não confessar a Cristo como Senhor da sua vida, ou negá-lo. Nós vemos que no período de Cristo, ali quando aqueles homens e aquelas mulheres, o povo de Deus era lançado ali em meio às arenas, com aqueles leões famintos, aqueles homens e aquelas mulheres já tinham confessado a Jesus como Senhor de sua vida. Porém, nunca os negou. Só tiveram o dano da primeira morte, a morte física. E com o passar dos anos, com o passar da história da humanidade, o sistema, entre aspas, o algoz inimigo da minha e da tua alma, vem levantando-nos com o passar da história anticristos a cada momento. César foi um, Herodes foi outro. Lá atrás, Faraó e tantos outros. Aqueles inimigos de Israel que muitas das vezes entraram em confronto com Israel, levando o povo de Israel cativo, levando a muitos do povo de Deus a óbito. São os anticristos das suas épocas. Só que no Antigo Testamento não podemos nem olhar ou transcrevê-los como anticristo, apenas como inimigos de Deus. Após a graça, nós podemos colocá-los como um anticristo, porque Cristo já tinha se revelado à sua criação, ao mundo. Então nós podemos interpretar que do tempo da graça para cá, muitos anticristos se levantaram. Ou seja, o sistema levantou, o sistema dirigido pelo inimigo de nossa alma. Levantou inúmeros anticristos. Nós vemos Adolf Hitler, nós vemos Osama Bin Laden, nós vemos tantos outros mais, matando inocentes,
matando o povo de Deus, trazendo miséria às nações, trazendo conflitos internos, trazendo separação do homem para com a sua criação. Esses são os anticristos da história da face da terra. Aqueles homens querendo ser adorados, querendo se colocar como Deus, no lugar de Deus, como a própria palavra de Deus ela vai nos dizer no livro de Apocalipse, que o último anticristo está às portas, vai se assentar no trono de Deus, vai se revelar como sendo Deus, quando na verdade não o é, e vai adorá-lo, reverenciá-lo. E nós temos algumas nações espalhadas ainda, uma minoria, que ainda não se prostrou diante dele. Nós vemos alguns líderes de nações que já se prostraram diante do sistema. E eu estou querendo colocar que existe uma grande possibilidade de haver um golpe no dia 2 de outubro do ano de 2022. Eu quero acreditar que, como no dia 2 é o dia das eleições, e já no dia seguinte já sabemos quem será presidente, quem será o governador, quem será o senador, quem será o deputado estadual ou federal. Dependendo de quem for o presidente, haverá um golpe. Da mesma forma que aconteceu nos Estados Unidos, haverá de acontecer aqui. E, se isso acontecer, e verdadeiramente o ex-presidiário, senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ele se assentar em Brasília a partir do dia 1º de janeiro do ano de 2023, se preparem. Povo brasileiro, cidadão brasileiro e principalmente a Igreja do Brasil na face da terra, a família, preparem-se. O nosso país será transformado em uma Venezuela. O nosso país será transformado numa Babilônia. O nosso país será transformado numa Sodoma e Gomorra. O Partido dos Trabalhadores, essa facção criminosa, liderada pelo ex-presidiário, senhor Luiz Inácio Lula da Silva, haverá de implantar, a princípio, o socialismo no nosso Brasil, na nossa nação. E com este socialismo, de cara, duas grandes instituições, instituídas pelo próprio Deus na face da terra, que é a família e a igreja, serão as primeiras a sofrer os danos mortais. Porque a igreja será assassinada, a família será assassinada. Assassinada, que eu quero dizer, é as portas da igreja, construída pela mão do homem, não a igreja criada pelas mãos de Deus. Entendam bem. A igreja construída pela mão do homem, esta, se não aceitar as normas do novo governo, fecharão as suas portas. A família, que também não aceitar as normas do novo governo, ela será destruída. Vocês não têm ideia do que o PT,
esta facção criminosa, vocês não têm ideia do que ela vai fazer, ou melhor dizendo, do que o seu líder, o ex-presidiário, senhor Luiz Inácio Lula da Silva, caso ele assuma a administração da nossa nação, caso ele assuma a presidência da República mais uma vez, vocês não têm ideia do que esse homem, com seus comandados, com seus correligionários, digamos, às vezes eu tenho que estar vigiando muito nas palavras, porque a minha esposa falou, meu filho, vigia nas palavras. Antigamente eu falava algumas coisas mais ofensivas e ela pediu para que eu vigiasse muito nas palavras ofensivas e pudesse estar colocando outro tipo de palavra em cima dessas palavras ofensivas. Então eu não vou usar essas palavras ofensivas, mas eu vou estar usando palavras que irá diferenciar o bom do mal, o certo do errado, do bom governo para o mau governo. Se o PT assumir a presidência da República, liderado pelo ex-presidiário senhor Lula, nós vamos sofrer muito. Ali no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 1 ao verso 5, eu vou estar lendo aqui para os amados irmãos. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 1 ao verso 5, o apóstolo Paulo, ele escreve assim, à igreja de Tessalônica: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou então o adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. O que impede do nosso adversário tomar posse do seu governo não é o Espírito Santo, são as leis humanas. Enquanto nós mantivermos aqui no nosso Brasil, na nossa nação, um governo temente a Deus e olhando para a família, mantendo a família viva, o nosso adversário não terá poder sobre a nossa nação. Porque as leis humanas, elas estarão ainda vigentes, vivas. Se nós colocarmos o senhor Jair Messias Bolsonaro por mais 4 anos como presidente de nossa nação, a lei permanecerá. E não tem como o nosso adversário tomar posse do nosso país. Porém, se o nosso presidente atual, ele não retomar o seu posto a partir do ano que vem por mais 4 anos, automaticamente entrando a facção criminosa chamada PT, liderada pelo ex-presidiário senhor Lula,
automaticamente as leis favoráveis a uma constituição de uma nação, a Carta Magna da nação, ela será totalmente 100% rasgada. E uma vez a Constituição jogada no lixo, uma vez a Carta Magna destruída, acabou-se as leis que favorecem ao cidadão de bem. E com isso, o meu, o teu, o nosso adversário, ele haverá de ter total poder sobre a nossa nação chamada Brasil. Mas se nós mantivermos o senhor Jair Messias Bolsonaro na sua posição de presidente por mais 4 anos, nós vamos estar prolongando a nossa liberdade de ir e vir, a nossa liberdade de pensamento, apesar que mesmo, preste atenção, mesmo que o senhor Bolsonaro consiga se reeleger sem o golpe, não havendo golpe, e ele tendo mais 4 anos de governo como presidente do Brasil, mesmo assim, preparem-se, pois ainda este ano haveremos de sofrer muitos embates, muitos ataques. Existe até mesmo uma possibilidade de terrorismo doméstico dentro do nosso país. Existe o terrorismo externo, ou seja, são aqueles terroristas que vêm de outras nações para atacar a nossa nação. Porém, existe o terrorismo doméstico, ou seja, é o nosso próprio povo atacando o nosso próprio povo. É o chamado terrorismo doméstico. Então, mesmo que o senhor Jair Messias Bolsonaro ele consiga se reeleger e se manter no cargo de presidente da República Federativa do Brasil por mais 4 anos, preparem-se, porque existe uma grande possibilidade, ainda este ano, de nós começarmos a sofrer inúmeros ataques domésticos, ou seja, terrorismos domésticos. Não somente da facção chamada PT, mas daqueles que durante anos governaram este país, roubaram este país, roubaram os cofres públicos, enriqueceram-se através do dinheiro alheio, destruíram parte de nossa nação, abriram contas em tantos lugares, fora do nosso país, em bancos estrangeiros, com o meu, com o teu, com o nosso dinheiro, onde quebraram inúmeras estatais. Uma das últimas foi a Petrobras, quebrada pelo senhor Lula, pelo ex-presidiário Lula, junto com seu bando de bandidos e bandidas. Então nós corremos, mesmo que o senhor Bolsonaro se reeleja, prepare-se, porque estamos no mês 7, para outubro, falta 60 e poucos dias para as eleições. Falta poucos dias para sabermos quem será o novo presidente, ou o atual, ou um novo. Quem você pretende colocar a partir do dia 1º de janeiro do ano de 2023 para se assentar no Planalto lá em Brasília? Você vai manter
o senhor Jair Messias Bolsonaro? Ou você vai colocar lá um homem que praticamente destruiu a nossa nação, quebrou a maior estatal que o nosso país tem, a Petrobras, roubou bilhões de reais. Só que o meu e o teu adversário, o nosso adversário, no que ele sabe fazer, ele faz muito bem feito. Para calar a tua boca, para calar a minha boca, para calar a nossa boca, para trazer as escamas espirituais aos nossos olhos, para que não venhamos verdadeiramente enxergar o mal que esse homem fez, o mal que esse homem ainda quer fazer, ou seja, o ex-presidiário Lula. Mesmo diante de todo o mal que ele já fez, ele também fez coisas boas. Esse é o plano dele. Em meio à destruição, ele traz um cala-boca para você. Em meio a tantas coisas horrendas, em meio a tantas destruições que ele cometeu aqui no nosso país, ele trouxe um cala-boca para o povo brasileiro. Porque o povo brasileiro, ele não olha para a destruição, ele olha apenas para a sua barriga, ele olha apenas para o seu umbigo, ele olha apenas a um palmo à frente do seu nariz. Ele não olha no ângulo de 360 graus. O povo brasileiro, na verdade, ele não está nem aí para o que está acontecendo. O povo brasileiro, ele só está olhando para três coisas: futebol, carnaval e praia. Tendo o futebolzinho dele toda quarta-feira, todo sábado ou todo domingo, tendo ali todo ano um carnaval, e tendo todo o sol ensolarado, uma praia, para ele tá bom demais. Tendo a cervejinha dele, tá bom demais. Tendo a drogazinha dele, tá bom demais. Tendo essas coisas para o brasileiro, está bom demais. Para que se preocupar se lá no governo, lá em Brasília, tem um homem bom ou se tem um homem mau? Eu vou olhar apenas para mim. Meu Deus, não é desse jeito. Em breve, se esse homem entrar como presidente da República mais uma vez, ele ficou 8 anos como presidente. Depois ele, melhor dizendo, né? Ele ficou 2 mandatos, 8 com mais 4 de Dilma, 12 com mais 2 anos depois que ela foi reeleita, 12, 14 anos no poder. O ex-presidiário, senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ficou 14 anos no poder. O que esse homem fez? Nada. Se ele ganhar, vocês vão ver o que ele vai fazer. Ele vai descarregar toda a culpa do seu encarceramento, toda a culpa do que fizeram com ele. A justiça realmente assim o fez, pois ele roubou, e todo ladrão tem que pagar pelo seu erro. Ele vai, vocês não têm ideia do que esse homem vai fazer. Ele vai tocar no coração da nossa nação de uma tal forma que não tem aquele que não haverá de sentir. Até mesmo aqueles que o seguem vai sentir na pele a ira deste homem. Não é só aqueles que são contra ele, não. Até mesmo os que o apoiam vão sentir na pele a ira do ex-presidiário, senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Ele não vai olhar a quem. Ele vai vir com o único propósito de destruir.
vai trazer o socialismo, porque ele não é família, ele não teme a Deus. Então Deus e família para este homem não vale de nada. E são as duas bases do ser humano, a família e a igreja. Se não tivermos uma família sólida, em vão é a minha vida e a tua. Se não temermos a Deus e a sua palavra, em vão a minha vida e a tua. Então ele vai trazer um impacto maior sobre essas duas instituições, a família e a igreja, e vai destruir ambas. Volto a frisar, ele vai destruir a igreja construída pela mão do homem, não a igreja criada pelas mãos de Deus. E já no governo deste homem, aqui no Brasil, começará uma grande perseguição. Já no governo da facção criminosa chamada PT, ou seja, Partido dos Trabalhadores, já no governo desse homem, caso ele seja eleito presidente da República Federativa do Brasil, caso ele seja eleito, vai começar uma grande perseguição à igreja e à família. Então eu peço, em nome de Jesus Cristo, olhem para Deus, olhe para a sua esposa, olhe para o seu esposo, olhe para os seus netos, olhe para os seus filhos. Filhos, olhem para os seus pais, olhem para os seus avós, olhem todos para Deus. Que nós venhamos a tomar ao Senhor como direção para mim e para a tua vida. Peça a Deus orientação a respeito do que você tem que fazer, a quem você tem que dar o seu voto no dia 2 de outubro do ano de 2022. Dia 2 de outubro deste ano. Peça discernimento do Senhor Jesus. Peça uma orientação ao Senhor através do Espírito Santo de Deus. E eu vou falar uma coisa para você. Cristão que votar na facção criminosa, liderada pelo ex-presidiário Lula, vou lhe falar uma coisa, hein? Cristão que votar no Lula, pelo amor de Deus, eu não sei possivelmente quem será pior, se é o Lula ou se será o cristão que vai votar no Lula. Lula não tem Deus no coração, mas o cristão que se diz discípulo, seguidor de Cristo, diz ser templo do Espírito Santo de Deus, e mesmo assim votar nesse criminoso, meu Deus. Então eu peço encarecidamente, em nome de Jesus Cristo, no dia 2 de outubro deste ano, votem no Senhor Jair Messias Bolsonaro, o atual presidente da República Federativa do Brasil. Permita que este homem fique mais 4 anos no poder. E prepare-se, volto a colocar, mesmo que ele ganhe, mesmo que ele se reeleja, mesmo que ele continue o seu mandato como presidente, prepare-se, porque haveremos de sofrer muitos ataques, terrorismos domésticos, porque a esquerda, a facção criminosa PT, liderada por este ex-presidiário Lula, e o resto da esquerda, se levantará com tal fúria sobre o governo do Bolsonaro, que vocês não têm ideia do que eles vão fazer. Porque eles já não aguentam mais
São 3 anos e meio do governo do Bolsonaro. São 3 anos e meio que eles não roubam. Essa é a palavra certa. São 3 anos e meio que a esquerda não rouba. Eles estão apavorados. E se o Bolsonaro se reeleger, ficar mais 4 anos, eles não vão aguentar ficar mais 4 anos sem roubar. Existe uma possibilidade de, no ano de 2018, ainda em campanha para presidente da República, Bolsonaro sofreu um atentado à faca, lá na cidade de Belo Horizonte. Existe uma possibilidade muito grande de ele vir sofrer outros atentados, caso ele ganhe, caso ele se reeleja. E da mesma forma que aconteceu com o senhor Tancredo Neves, que na verdade ele não morreu de uma morte qualquer, não, ele foi assassinado. O senhor Tancredo Neves foi assassinado, da mesma forma que aconteceu com o senhor Ulisses Guimarães, que aquele homem, ele viria como candidato a presidente da República. Seria um homem que também iria fazer um ótimo governo, acredito eu. Mas, antes mesmo do doutor Ulisses Guimarães se candidatar ao cargo maior da nossa nação, do executivo da nossa nação, ele também foi assassinado. Então eu quero colocar para o amado irmão, para a amada irmã: optem em manter o senhor Jair Messias Bolsonaro no poder por mais 4 anos. E orem pela nossa nação. A nossa nação carece de oração. O nosso presidente carece de oração. Não é ele que é cristão. É a mulher dele, é a primeira dama que é cristã. Mas uma coisa pesa a favor de Bolsonaro, é que ele é um homem família. E a esposa dele, como é que eu posso dizer, tem um peso muito grande também sobre a vida dele. Então ele com a família, a esposa temente a Deus, existe uma concordância entre ambos. Porque ela transmite para ele a fé em Cristo Jesus. Ela transmite para ele o temor em Cristo Jesus. Ele transmite para ela a família unida. E a palavra de Deus, ela vai dizer que quando existe uma concordância na terra, automaticamente existe uma concordância nos céus. Então ore pela nossa nação. Ore pela família Bolsonaro. Ore pelo ministério desse homem. Pelos seus ministros, pelos seus secretários, por aqueles que estão do lado dele, por aqueles que não olham para o seu bolso, mas olham para você. Ele como presidente, ele está olhando para você, ele está olhando para o Brasil. A esposa dele, como sendo primeira dama, também não está olhando para ela, está olhando para você, como cidadão brasileiro. Mas se o outro grupo, se a facção criminosa chamada PT, ela ganhar, ela não vai olhar para você. Ela vai olhar para ela. Ou seja, o ex-presidiário, ele como nunca olhou para você, agora que ele não vai olhar mesmo, ele vai trazer uma destruição à nossa nação. E depois dele implantar o socialismo no Brasil, destruindo a igreja, destruindo a família, trará um segmento chamado comunismo. Ele vai implantar aqui
as mesmas diretrizes de Cuba. Ele vai implantar na nossa nação as mesmas diretrizes, o mesmo governo da Venezuela, o mesmo governo da China, o mesmo governo da Coreia do Norte. Ele vai implantar no nosso país, na nossa nação, no nosso Brasil, o mesmo governo de todos os países comunistas, onde você perde todos os teus direitos e tudo que é teu passa a ser do governo. Você perderá o direito de ir e vir. Você perderá o seu direito de fala, você perderá o seu direito de pensamento, você perderá totalmente o seu direito. Ou seja, você nunca mais terá direito a nada. É isso que a facção criminosa, chamada Partido dos Trabalhadores, haverá de implantar no nosso país, caso o ex-presidiário, senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ganhar essas eleições deste ano. Então pense muito bem, quem você vai colocar lá em Brasília, a partir do dia 1º de janeiro do ano de 2023. Você vai recolocar, vai dar oportunidade do senhor Jair Messias Bolsonaro ficar mais 4 anos? Ou você vai tirá-lo do poder e colocar um ex-presidiário e a sua corja para administrar a nossa nação? E com isso, destruindo a igreja do Senhor, destruindo a tua casa, a tua família, tirando totalmente a tua liberdade, tirando tudo que você conquistou com o suor do teu rosto através do teu trabalho. Se hoje você tem uma casa, esta casa não vai mais pertencer a você. Eu tenho a minha casa, para a honra e glória do nome do Senhor. Mas se o comunismo for implantado na nossa nação, eles haverão de tomar a minha casa, como eles vão tomar a sua casa também. Nada que nós conquistamos será mais nosso, será tudo deles. Isso é o comunismo. Tudo que você conquistou, você perde. Tudo que você obteve, lhe será tirado. Esse é o papel do comunismo. Fechará a tua boca. Você não terá mais liberdade para falar nada, para reclamar de nada. Será que é esse o governo que você quer colocar a partir do dia 1º de janeiro do ano de 2023 na nossa nação? Ou você vai dar liberdade para o senhor Jair Messias Bolsonaro ficar mais 4 anos, para que pelo menos durante mais 4 anos você tenha liberdade de ir e vir, para que durante mais 4 anos você possa passear de mãos dadas com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, numa praça, na rua, num parque, em qualquer outro lugar. Durante mais 4 anos você tem liberdade de ir e vir para a casa de Deus, um louvando, um adorando, fazendo a obra de Deus nas ruas. A quem você vai colocar lá em Brasília a partir do dia 1º de janeiro do ano de 2023? Pense bem, pense muito bem. O dia 2 de outubro do ano de 2022 será crucial para a minha e para a tua vida. Fica aí meu alerta para você, cidadão brasileiro, povo brasileiro. Fica aí meu alerta para você, igreja do Senhor na face da terra. Não permita que esta facção criminosa chamada Partido dos Trabalhadores, liderada pelo ex-presidiário senhor Luiz Inácio Lula da Silva, assuma o governo da nossa nação a partir do dia 1º de janeiro do ano de 2023. Porém, mantenha o senhor Jair Messias Bolsonaro por mais 4 anos como presidente da República Federativa do Brasil. Esse é meu apelo, esse é meu alerta para você, meu irmão, para você, minha irmã. Amém? Que Deus assim abençoe. E ore pela nossa nação, ore pelo nosso Brasil, ore pelo governo atual, para que ele tenha condições de perpetuar por mais 4 anos. Este é o apelo, esta é a mensagem que eu deixo para o amado irmão e para a amada irmã na noite desse dia. Deus vos abençoe. Shalom Adonai.